Constituição precisa de ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da cidadania brasileira. O Instituto pediu a devolução de todas as parcelas do benefício recebidas durante os quase 5 anos em que o acusado ficou com as duas fontes de renda. A filiação partidária é um dos requisitos para o registro de candidatura a cargo eletivo. Foi sancionada a lei federal que determina a inclusão de disciplinas para estimular a alimentação saudável dos alunos. Olá, boa noite. Boa noite. O seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, reuniu jornalistas e advogados para debater a importância da liberdade de expressão. O evento começou pela manhã e se estendeu por toda a tarde no Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou tudo e tem os detalhes para a gente é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, durante todo o dia foram debatidos temas específicos, como por exemplo, os desafios para a liberdade de expressão e de imprensa, as novas e as velhas formas de censura e também o desafio de publicar informações com a chegada das novas mídias, entre elas as redes sociais. O seminário foi realizado aqui na sala de julgamentos da segunda turma e contou com a participação de cerca de 150 pessoas. Vamos acompanhar agora na reportagem como foi o debate na tarde de hoje. Garantir uma imprensa livre para que o Estado funcione bem. Com essas palavras, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça abriu hoje o seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa. A mudança desses 30 anos de vigência da Constituição é significativa. Talvez há 40 anos atrás fosse impossível se cogitar de um encontro como esse. Há 30 anos estávamos a discutir a liberdade na sociedade brasileira que produziu a Constituição. Em 30 anos de vigência da Constituição, a mídia é outra, o poder é outro, a sociedade é outra, porque tudo muda, mas a Constituição precisa de ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da cidadania brasileira. Sobre as formas de censura de ontem e hoje, o jornalista Carlos Lindenberg relembrou os momentos de repórter no jornal Estado de Minas durante a ditadura, época em que um oficial do Exército decidia o que podia ou não ser publicado pela imprensa. Mas ele criticou a falta de apuração por parte de muitos jornalistas dos tempos atuais. O que vemos hoje, e não é sempre, felizmente, é que o jornalismo perdeu, na minha avaliação, modesta avaliação, uma de suas qualidades essenciais, o sentido da apuração. Isto é, talvez pela escassez de tempo ou, quem sabe, pela comodidade. O jornalista, de um modo geral, e não são todos, evidentemente, deixou de apurar o que lhe chega facilmente à mão. O que irão dizer, por exemplo, dos dossiês? A jornalista Helena Chagas também falou sobre os anos sem democracia e do trabalho censurado do pai, o jornalista Carlos Chagas, que morreu no ano passado. Sobre os tempos atuais, a jornalista chamou a atenção para as novas formas de lápis vermelho, principalmente diante das diferentes plataformas digitais. Vocês já imaginaram o censor que antes tinha um lápis vermelho e a inteligência ou a burrice dele a guiá-lo, agora ele tendo todos aqueles dados que o Facebook vendeu para eles, forneceu para eles, todas essas plataformas, todo esse poder digital de vigiar o que eu, você e você estamos fazendo, escrevendo, apurando, conversando entre nós, falando aqui no Supremo Tribunal Federal. Causar embaraço, constrangimento, coação e violência simbólica foram apontados pela advogada Thaís Gasparian como as novas formas de censura. Durante maior parte do tempo, nós navegamos em terras cinzas, né, que não é nem uma coisa nem outra. E o que interessa para a liberdade de imprensa, o que interessa para os cidadãos é que possa haver essa pluralidade de dados, essa pluralidade de informações,
para que todo mundo possa retirar daí a sua verdade. O combate a esses tipos de situações também foi apontado por Judite Brito. Segundo a especialista, o país tem dados alarmantes de ataques contra jornalistas. Apesar do número de agressões ter diminuído cerca de 50% entre 2015 e 2017, o Brasil ainda é o 8º no índice global de impunidade, segundo o Comitê de Proteção a Jornalistas. A gente destaca a relação que existe entre a diminuição de protestos populares e com os casos ali listados, né, de violência contra jornalistas, porque geralmente esses protestos vêm acompanhados pela violência policial e de manifestantes. O último painel abordou os desafios que surgem com as novas mídias. Destaque para a discussão das fake news, as notícias falsas. Segundo participantes da mesa, esse tipo de informação veiculada como verdadeira ganha força nas redes sociais. Os especialistas também afirmaram que a maneira de combater as fake news é com jornalismo de qualidade. Mais da metade do conteúdo compartilhado na internet são bots. Vocês podem pensar bots como uma figura semi-humana, com foto, perfil, que casa com alguém, mas, na verdade, bots são programas automatizados que tomam decisões. É preciso se discutir o acesso desses novos sites, que usam robôs e novas tecnologias para fazer um jornalismo de qualidade baseado em evidências, baseado em estatísticas. E ainda na edição de hoje do jornal, eu volto com mais informações sobre o seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa. Agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O Ministério Público Federal em Roraima entrou com ação na Justiça Federal pedindo leilão imediato da madeira proveniente de extração ilegal das terras indígenas Waimeria, Truari e Pirititi, apreendida em abril. De acordo com o IBAMA, a quantidade encontrada é suficiente para carregar 1.000 caminhões, a maior apreensão já registrada no estado de Roraima. Quase 7.400 toras extraídas de forma ilegal de terras indígenas em Roraima. Segundo o IBAMA, foi a maior apreensão já registrada no estado. A quantidade é suficiente para carregar 1.000 caminhões. A exploração ilegal foi localizada por imagens de satélite e depois confirmada em um sobrevoo de helicóptero. As toras continuam no local onde foram encontradas, já que a quantidade torna inviável o transporte para alguma área de armazenamento. As forças de segurança pública têm enfrentado dificuldades para manter a madeira intocada. Marcas de pneus de caminhões indicam possíveis furtos. Por conta disso, o Ministério Público Federal em Roraima pediu para a Justiça leiloar a madeira imediatamente. Além dos furtos, o material corre o risco de estragar e perder o valor de mercado. O destino do montante arrecadado ainda vai ser definido. E no próximo bloco, 7 partidos detêm quase 2/3 do número de eleitores filiados. O levantamento foi feito com base nas listas de filiados entregues pelos partidos ao Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral fez um levantamento e comprovou que 7 dos 35 partidos políticos reúnem mais de 10.400.000 eleitores em todo o país. O levantamento foi feito com base nas listas de filiados entregues pelos partidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Todos os anos, os partidos devem fazer essa atualização. MDB, PT, PSDB, PP, PDT, PTB e o DEM somam 10.400.000 filiados. O número representa cerca de 2/3 dos 16.800.000 eleitores filiados em todos os partidos brasileiros. O levantamento da Justiça Eleitoral também apontou as legendas que detêm as menores quantidades de filiados. São elas PCO, PCB, PSTU, Novo e Rede. A filiação partidária é um dos requisitos para o registro de candidatura a cargo eletivo. Assim, para disputar uma eleição, o candidato deverá estar filiado pelo menos 6 meses antes do pleito à legenda pela qual pretende concorrer. Um aposentado por invalidez que voltou ao trabalho e não comunicou o INSS foi condenado a devolver valores recebidos indevidamente. O benefício é pago justamente para quem não pode mais trabalhar, como a gente mostra na reportagem.
Já se passaram quase 30 anos desde que seu Francisco conseguiu a aposentadoria por invalidez. Ele precisou parar de trabalhar depois que sofreu um grave acidente. O rapaz me pegou na mobilete lá e eu fiquei no chão todo quebrado. E aí me levaram para o hospital, fiquei em coma no hospital muito tempo. Seu Francisco permaneceu mais de um ano internado no hospital, ficou sem o movimento das pernas e teve outras sequelas. Desde então, mantém suas despesas com o valor que recebe da aposentadoria por invalidez. E se não fosse esse dinheiro... Ia ser muito difícil. Como é que ia sobreviver sem aposentadoria, mesmo pequena, né? Aí não ia ter condições, não. Quem recebe este benefício é porque não tem condições físicas para trabalhar, exatamente como seu Francisco. A lei é clara ao afirmar que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente ao serviço terá o benefício automaticamente cancelado. Mas ainda assim, há quem tente se aproveitar da situação. Em Minas Gerais, um homem aposentado por invalidez voltou a exercer atividade remunerada como servidor público estadual sem comunicar ao INSS. E o caso foi parar na Justiça. O Instituto pediu a devolução de todas as parcelas do benefício recebidas durante os quase 5 anos em que o acusado ficou com as duas fontes de renda. Já em primeira instância, foi determinada a restituição de uma parte do valor. O homem alegou que continuava debilitado e só havia voltado ao trabalho porque enfrentava dificuldades financeiras. O processo seguiu para a primeira Câmara Regional Previdenciária do TRF1, que decidiu. O cidadão deve devolver toda a quantia referente aos quase 5 anos de recebimento indevido. O relator, juiz federal convocado pelo tribunal, Rodrigo Rigamonte, destacou que houve omissão voluntária do segurado. Neste caso específico, a boa-fé ela é afastada em razão do dever que tem o segurado, que está aposentado por invalidez, de avisar, de comunicar à Previdência Social no caso de reassumir voluntariamente uma nova atividade. O melhor dizendo, né, ele tem o dever de requerer uma perícia oficial para ser avaliada a possibilidade dele realmente retornar à atividade. Não fazendo isso, na verdade, ele afasta essa boa-fé e legitima a atuação do INSS. É importante lembrar que o benefício da aposentadoria por invalidez é pago enquanto persistir o problema. E o segurado pode ser reavaliado pelo INSS a cada 2 anos. Ele tem uma função de substitutivo da renda. Então, no momento que a parte, que o segurado consegue sobreviver, atender às suas necessidades com o exercício de uma atividade voluntária, uma atividade remunerada, o INSS adquire essa possibilidade, na verdade, um dever de rever o ato e de exigir a repetição desses valores que foram indevidamente recebidos pela parte. Cresce o número de cursos à distância e de pessoas interessadas em aprender e se especializar sem sair de casa. Pois é, mas é preciso ter cuidado. Nem todos os cursos oferecidos são credenciados pelo Ministério da Educação. E sem essa autorização, não tem diploma. Maria de Fátima é estudiosa por prazer. Ela conta que tem a busca do conhecimento como uma terapia. A professora aposentada encontrou um jeito de se qualificar e, ao mesmo tempo, economizar tempo e dinheiro. Ela aderiu aos cursos do ensino à distância pela internet. Por meio do EAD, já fez pós-graduação em metodologia de matemática, psicofarmacologia, introdução à psicologia sistêmica, cromoterapia, entre outros. Principalmente por conta da facilidade de você fazer seus horários. Como eu tenho tinha filho pequeno nas épocas de estudo, não tem condição de você ter horário para entrar, horário para sair, e às vezes precisa você estar em casa com os filhos. E assim eu consigo fazer meu horário, fazer os momentos certos para eu estudar. Ela garante que o fato de o curso ser feito pela internet e o aluno poder assistir às aulas de casa ou de qualquer lugar não interfere na qualidade do ensino. Mas para a compreensão total do conteúdo, um detalhe é fundamental. Tem que ter disciplina, porque se não tiver disciplina, você acaba perdendo o foco e não consegue seguir
o cronograma e perde o curso. Maria de Fátima e milhares de pessoas em todo o Brasil já fizeram os cursos oferecidos pelo ensino à distância. No último ano, a procura teve um aumento de 133%. Segundo o Ministério da Educação, passou de 6.500 para mais de 15 mil. E uma mudança na lei motivou o surgimento de novos polos de cursos para atender a demanda. Em maio de 2017, foi publicado um decreto onde o Ministério da Educação regulamentou o ensino à distância em todo o território nacional. Com isso, as instituições receberam autorização para ampliar a oferta de cursos com exigências menores. Mas o advogado alerta, na hora da compra é preciso saber se o curso é credenciado. O aluno precisa verificar, antes de contratar um curso à distância, se a instituição de ensino ela é credenciada junto ao MEC e se o curso foi autorizado e reconhecido ou se está em processo de reconhecimento, que é o que permitirá, ao final, a expedição do diploma. E no próximo bloco, comer bem também se aprende na escola? Foi sancionada a lei federal que determina a inclusão de disciplinas para estimular a alimentação saudável dos alunos. Vamos voltar a falar do seminário 30 anos sem censura promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, que reuniu jornalistas e advogados para debater a importância da liberdade de expressão no Supremo Tribunal Federal. Vamos acionar novamente a nossa repórter Carla Lucena, que acompanhou tudo. Carla, a ministra encerrou o evento? Isso mesmo, Érica. A ministra Carmen Lúcia, a presidente do Supremo, ela participou de todo o último painel do seminário e, em seguida, ela fez o encerramento do evento. Ela voltou a falar sobre a importância da liberdade de imprensa para o fortalecimento da democracia e concluiu dizendo que este tema deve sempre fazer parte dos debates de todos da sociedade brasileira. Vamos acompanhar a ministra. Se 30 anos atrás, como na primeira fala de hoje, o então constituinte disse que a década de 80 foi uma luta, ou o coroamento de uma luta, exatamente para que a gente tivesse uma liberdade que não tivemos em quase 3 décadas que antecederam aquele período, é curioso que o tema da liberdade de imprensa e liberdade de expressão ainda seja hoje motivo de nossa ocupação e preocupação. Deveria ter sido um assunto superado. Nós que somos um Brasil, ou vários Brasis, com problemas tão graves, com pessoas sofrendo porque não tem um mínimo na saúde, na educação, que pelo menos a liberdade que nós conquistamos e conseguimos construir já tivesse suplantado nisso, que é uma conquista mínima, como dizia hoje no início da manhã. Quem não pode se dizer senhor da própria ideia e expressá-la, vai se dizer senhor de quê? Que ilusão é essa de vida que nós estamos tendo? Que mundo é esse que nós estamos construindo? E o mundo e o país não é um construído, é uma construção. Não caiu do céu, não nasceu do inferno, fomos nós que fizemos. O que fizemos nós, o que estamos fazendo? Isso me causa ainda algum estupor, quando eu vejo que este é um tema importante que nós precisamos continuar debatendo, porque a liberdade é mais ou menos aquela planta que nós precisamos de todos os dias cuidar. A antidemocracia, a não democracia, o desgoverno não precisa de cuidado, mas de descuido de cada um de nós. Então, eu deixo primeiro esta observação no sentido de que este é um tema atual, porque se cuida de liberdade não se descuida em nenhum momento. Foi sancionada uma lei federal que determina a inclusão da educação alimentar e nutricional na rede de educação pública e particular de todo o Brasil. A regra, que começa a valer no ano que vem, deve ajudar na prevenção da obesidade infantil. Esta escola pública já ensina os alunos sobre a importância de evitar alimentos industrializados e preferir frutas e verduras. Então, a alimentação saudável é uma alimentação variada. O projeto, chamado Escola Saudável, começou a ser feito nos colégios públicos do Guará, uma cidade do Distrito Federal, depois que a nutricionista responsável pela região percebeu que os alunos estavam com sobrepeso. De forma lúdica, com aulas teóricas e práticas, na horta da escola, as crianças aprendem a escolher alimentos saudáveis para as refeições. É um projeto que tem 6 encontros
A gente trabalha todos os temas de alimentação saudável, de onde vêm os alimentos, a gente faz as oficinas. No final do projeto, a gente tem a elaboração do guia da escola, que é feito com fotos que as famílias enviam para a gente, dos alunos fazendo os passos de alimentação saudável em casa, e tem também o trabalho que a turma apresenta para os demais alunos da escola sobre um tema de alimentação saudável. Tudo isso está sendo ensinado para os estudantes do 4º e 5º ano. Mas os professores estão de olho nos ensinamentos da nutricionista para incentivar a mudança de hábito e também repassar para outras turmas. A gente tem que dar o exemplo, então trazendo frutas, como eles veem a gente comendo, eles se sentem, né, incentivados a comer também. E sempre que possível, né, retomando, lembrando, né, dos ensinamentos, para que eles, né, mudem também de atitude em casa, né, comendo mais saudável, menos sal, menos óleo, né, e mais o que foi ensinado aqui, né, a gente sempre está lembrando para que, né, não caia no esquecimento, para que se torne uma rotina na realidade. Projetos como este aqui vão ser implementados na rede de educação pública e particular de todo o Brasil a partir do ano que vem. Isso porque foi sancionada a lei federal que determina a inclusão na grade curricular de disciplinas que estimulam a alimentação saudável dos alunos. A diretora da escola acredita que a nova lei é uma boa forma de prevenção da obesidade infantil, que acaba gerando outros problemas de saúde. Ela ainda comemora os resultados positivos já conquistados. A gente viu que as famílias também chegaram com a gente, deram as mãos, acreditaram no nosso projeto e a gente vê já na prática, no dia a dia, as crianças consumindo mais frutas, mais verduras, mais legumes. Então, acredito que tem funcionado. Os alunos confirmam. Lá em casa mudou. A gente não toma mais refrigerante, alguns não tomam mais refrigerante, só suco natural. E minha avó só coloca um pouquinho de sal da comida. Minha alimentação mudou, do meu pai, da minha mãe, minha irmã também. Só que minha irmã ainda continua um pouco mais. Continua comendo um pouquinho de besteira, mas diminuiu sim o número de vezes que a gente comia besteira. Muito bem. O Superior Tribunal de Justiça recebeu hoje um seminário sobre Previdência Complementar dos Servidores Públicos. O evento foi organizado pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP. O seminário contou com a participação de servidores públicos dos 3 poderes. Especialistas puderam esclarecer dúvidas dos presentes sobre o regime de previdência complementar, instituído pela Lei 12.618 de 2012. Com a lei, os servidores públicos que ingressam no funcionalismo vão receber, após a aposentadoria, um pouco mais de R$ 5.468. Esse valor é para todos, até para aqueles servidores que ganham mais do que isso. A previdência complementar serve para que o funcionário público aumente o valor da aposentadoria. A abertura do evento contou com a participação da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A questão da migração é algo que estão todos analisando e pensando, porque é da realidade que pode acontecer e deve acontecer mais cedo ou mais tarde. A reforma da Previdência pode ser uma, pode ser duas, nós não sabemos como será, né, o futuro neste aspecto, e os fundos realmente têm se demonstrado hoje algo seguro, algo que tem tido um adequado monitoramento do Estado brasileiro. Ao longo do dia, foram realizados 3 painéis para discutir a Previdência Complementar brasileira, a tributação dos planos de Previdência Complementar e a possibilidade de migração dos servidores que tomaram posse antes do dia 4 de fevereiro de 2013, data do início da vigência do plano de benefício. Essa migração é migração combinada com adesão. Ele migra de regime, abre mão da regra anterior, passa a contribuir sobre o teto do INSS, adere à Previdência Complementar e vai ter um benefício especial, que é a compensação desse tempo anterior que ele tem, também conjugando com esse benefício previdenciário, que vai ser a soma dessas 3 parcelas, né? Teto do INSS, benefício especial, mais o que ele acumula na FUNPRESP. O presidente da FUNPRESP explica quais os regimes de tributação que são aplicados sobre a Previdência Complementar. O regime progressivo, aquele que incide sobre a renda, ou seja, quanto maior a renda, maior a taxação. E o regime regressivo, que relaciona não a renda, mas o prazo, que significa quanto mais prazo você fica na Previdência Complementar, menor é a sua tributação, 10%. A vantagem
tem a ver com a expectativa de permanecer no regime de previdência complementar. Então, se um servidor entra no serviço público e almeja seguir na carreira pública, com certeza para ele é recomendável que ele escolha o regime regressivo. Se ele entra e tem intenção de sair logo em seguida, então ele tem que pensar com mais calma e com certeza talvez o melhor seja o regime progressivo, já que ele vai ter uma incidência de alíquota menor. Então é uma decisão individual que tem a ver com a expectativa da carreira e do salário do servidor. Os servidores que tomaram posse antes do início da vigência da lei terão até o dia 28 de julho deste ano para aderir à nova regra de aposentadoria. A migração é uma opção irrevogável e irretratável. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que hoje à tarde o ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um mandado de segurança pedido por uma mulher que alegava deficiência física por surdez unilateral, ou seja, de apenas um dos ouvidos. A mulher queria o direito de concorrer às vagas destinadas aos deficientes físicos no concurso público do Tribunal Superior de Justiça, pedido que foi negado. O entendimento do ministro Alexandre de Moraes foi que perda de parte da audição não se encaixa nos critérios para disputar vagas especiais. No Amapá, a Justiça negou o pedido de liberdade provisória do deputado estadual Moisés Souza, do PSC, que pediu benefício para doar um rim para um amigo. Desde 2016, Moisés cumpre pena de mais de 13 anos de prisão por crime de corrupção. Ao julgar o pedido, o entendimento da Justiça foi que, na condição de preso, ele não pode ser submetido a uma operação de alto risco, além do deputado alegar ter vários problemas de saúde. E no Tocantins, banco terá que indenizar cliente que ficou mais de 2 horas na fila para ser atendido. A decisão, que ainda cabe recurso, determina que o banco pague indenização de R$5 mil por danos morais. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, para rever nossas reportagens é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você. Continue com a nossa programação e até amanhã.